Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Jesus Cristo no coração de vocês. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilhe com seus amigos, né? Com seus familiares. Vamos para mais uma leitura da Bíblia, a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. E quem se firma aqui nessa rocha não cairá. Então, gente, antes de eu começar aqui a leitura da palavra de Deus, eu queria só fazer um comentário. Eu não sei se vocês estão vendo aí na mídia, se vocês estão vendo aí a loucura que se tornou aquele filme da Barbie, que parece que o pessoal está tudo, como se diz, abduzido, porque virou uma loucura tremenda, tamanha. E nós, os cristãos, que seguimos a Cristo, que temos Ele como nosso Salvador, nós temos que abrir os olhos para as coisas do mundo, abrir os olhos para o que está sendo lançado aí. E tem muita gente que diz que é cristão, está indo junto com o mundo, está aderindo às coisas do mundo. E nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo de passagem, mas nós não pertencemos aqui. Então nós temos que se apegar a Deus todos os dias, pedir discernimento, pedir para Ele abrir nossos olhos espirituais, para a gente não ir com uma manada seguindo essas coisas doidas que o povo tá lançando aí, né? A gente tem que abrir bem os olhos, gente. Tá vendo aí na internet, tem muita gente levando seus filhos pra ir ver o filme, aderiu tudo, tá indo até com a roupa da cor lá do filme, pra poder... Gente, vamos abrir os olhos, os cristãos têm que abrir os olhos, gente. Porque o inimigo não tá de brincadeira, viu? Ele veio pra destruir mesmo, ele quer pegar aqueles que tá firme na rocha pra tirar. Então, a gente tem que abrir nossos olhos, viu, gente? Então, sem muita conversa, bora para a leitura da palavra de Deus, que é essa aqui, ó, que vai nos levar para o céu. Porque a Bíblia, ela é muito linda, quando você começa a ler toda ela, né? A gente vê que tem tudo para nossa vida, gente. Isso aqui para mim é o guia do cristão. É o guia do cristão. Que se a gente ler esse livro aqui, todo dia você pegar seu livro e ler um pouquinho e pedir discernimento para Deus, Deus vai abrir seus olhos. E você não vai cair, você não vai ser enganado, você não vai ser nada. Você vai estar firme nas pegadas de Cristo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, gente, vamos embora para a leitura. Eu parei no último, no final do 9. Vamos iniciar no 10 aqui, gente. Ó, o 10 se inicia assim. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. Então, vamos começar a leitura. Ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei, que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao assentar de seus servos, e ao estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria, e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para depor no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssimas madeiras de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de algume fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos.
as riquezas de Salomão. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano 676 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês. Assim mesmo, 300 escudos de ouro batidos, 3 arretéis de ouro, mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até os assentos. E 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com os naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata, marfim, e búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sua sabedoria, que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos e armaduras, especiarias, cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou à cidade dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueira bravas, que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam. Os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito, por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edumeias, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e a elas não entrarão. A vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. E essa se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimentos de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Camós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca dessa matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou os que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Deus excita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadad, o idumeu. Ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo a Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo o varão em Edom.
porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todo o varão em Edom. Haddad, porém, fugiu, eles e alguns homens, idumeus, do servo de teu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Haddad um rapaz pequeno. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa. Ele lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Haddad grande graça aos olhos de Faraó, de maneira que ele deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Taquipenes, a rainha. E a irmã de Taquipenes lhe deu seu filho Genubate, o qual Taquipenes criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que eis que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou contra outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Haddad fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E essa foi causa porque se levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele foi pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam em dois no campo. E Aias pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Camós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te domarei, e reinarás sobre tudo o que desejar, a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. Como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto aos mais dos sucessos de Salomão e a tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 12. Roboão causa a separação entre as tribos. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo a Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito.
enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão. E toda a congregação de Israel vieram e falaram a Jeroboão, dizendo: Teu pai agravou nosso jugo, pois agora alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselha vós que se responda a este povo? Ele lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e eu servires, e respondendo-lhe, falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com o mancebo que havia crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselha a vós que responda-me a esse povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falará este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. Ele falou conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. O meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Afas, o silonita, a Jeroboão, filho de Nemate. 10 tribos seguem a Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E não hás para nós herança nos filhos de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provei agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo o Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi, até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subirei, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casas dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera.
Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos, que fizeram. E sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que o homem de Deus veio ajudar com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Esse é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não o podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, afaste do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pelas suas palavras, dizendo: Não comerás nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho, e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, para que viera de Judá. Então disse aos filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhes: És tu o homem de Deus que vieste ajudar? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. Ele lhe disse: Também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faz eu voltar contigo para a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele e comeu em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te disseste: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão, o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram, e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizeram voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou seu cadáver, lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E meteu seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto os ossos deles.
porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa do pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 14. Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. 14. Naquele tempo adoeceu Aias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel. E vai a ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló. Entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dou. E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os quais foram antes de ti, e foste e fizeste outro Deus em imagem de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o encerrado como o desamparado em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel planteará e o sepultará, porque este só entrará em sepultura de Jeroboão, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá a Israel como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirsa. Chegando ele ao luminar a porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o planteou, conforme a palavra do Senhor, o qual dissera, pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Quanto aos mais dos sucessos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas do rei de Israel. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera, de todas as tribos de Israel, para por ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naama, amonita. E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o provocaram a zelo, mais o que a todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos estátuas e imagem do poste sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém.
e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo, também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto aos mais do sucesso de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naama, Amonita. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Abião imita a impiedade de seu pai Roboão. 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os seus pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que ele ordenara, em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da sua vida. Quanto aos mais do sucesso de Abião, e tudo quanto fez, porventura, está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Judá. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Ásera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiveram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor, todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar, junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que fizera nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, e enviou aos capitães dos exércitos que tinham contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan e a Abel, de Bet-Maaca, e a toda a Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais de todos os sucessos de Asa, e a todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos seus olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar, e feriu a Baasa em Gibeão, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton.
e matou Abaasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera, pelo ministério de seu servo Aias, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara o Senhor Deus de Israel. Quanto os mais do sucesso de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Gente, eu vou parar aqui no finalzinho do 15, pro meu óculos. Então, gente, vou até marcar de canto para não esquecer. Então, essa foi a leitura da Bíblia de hoje. Foram os capítulos, né? Aqui a gente vê Salomão. Deus se agradou dele logo no início, quando ele pediu para Deus que ele queria sabedoria para ele saber entrar e governar o povo. Mas a gente vê que depois aqui nos outros capítulos que ele casou, teve mulheres, teve as concubinas que adoravam outros deuses, era idólatras aos outros deuses. Ele acabou, né, se perdendo aí com essas mulheres, porque ele começou a fazer lá em Jerusalém, na cidade que ele estava lá, que ele reinava, começou a fazer ídolos, né, para as mulheres adorar, levantar a imagem. E isso desagradou a Deus, porque Deus ele não passa a glória dele para ninguém. Daí a gente viu como que acabou, né, Salomão, e depois os outros filhos que foi vindo, os outros descendentes governando, que também teve só Asa, que parece que foi aqui, né, que a gente leu aqui, que foi reto aos olhos de Deus. O resto, tudo adorava outros ídolos, outros deuses, e acabaram se perdendo. Mas isso tudo foi a palavra de Deus lá atrás, né, que falou.